Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento aqui que o Senhor nos deu. Eu me sinto, Pai, muito privilegiado de ter nesse local essas pessoas desejosas do conhecimento. Eu creio, Pai, que o Senhor tem dado à tua igreja a oportunidade de conhecer mais da palavra. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor faça com que esse seja um momento de celebração, um momento, Pai, onde o conhecimento seja para nós como um bem precioso que a gente está recebendo. Eu sei, Pai, que todos aqui têm tarefas, ocupações, preocupações na vida, mas o meu coração fica feliz de ver que, apesar de qualquer coisa que possa estar acontecendo na vida, esses irmãos tiveram a coragem de vir e dar início nessa jornada. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor nos dê condição de chegar até o fim desse ciclo e que, com a permissão dos céus, a gente possa fazer progresso, enriquecer o conhecimento, solidificar a nossa fé e estarmos mais preparados, Deus, para oferecer conhecimento também para as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero orar, Deus, para que o Senhor não permita que o inimigo das nossas almas roube, Pai, aquilo de bom que pode ser oferecido aqui. Eu sei, Deus, que ele vai se levantar contra esse projeto, eu sei que ele pode desmotivar, criar impedimentos, mas nós oramos para que o Senhor mantenha essa porta aberta e que, mediante, Pai, o agir do Senhor, o conhecimento não seja apenas algo que a gente fale aqui, mas que Ele também possa nos fazer celebrar ainda mais o nosso relacionamento com o Senhor. Eu entendo também, Pai, que tem pessoas que não estão aqui, que ainda vão participar. Eu oro por elas, pedindo que o Senhor cuide e que a paz do Senhor possa reinar no coração de cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, curso de teologia básica. Eu mandei uma imagem para vocês hoje e foi uma coisa que o Tiagão escreveu, né? Ele colocou que é um curso básico de teologia. Eu não gostei da expressão. Eu acho que curso de teologia básica é melhor do que curso básico. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Até porque o conteúdo que a gente está oferecendo aqui é um conteúdo que tem bastante riqueza e há de ser bastante proveitoso. Nossa disciplina, Introdução à Bíblia. E nada mais importante do que começar esse nosso estudo e esse nosso curso falando um pouquinho sobre elementos básicos da Bíblia. Revelação e inspiração são temas que quero trazer para vocês, para a gente ter como base e início do nosso estudo. Uma coisa que eu acho que vocês já devem ter percebido é que quando a gente lê nossa Bíblia, fica claro uma coisa: Deus é um Deus de comunicação. Irmãos, levem isso com vocês o tempo todo. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Deus, fica claro para nós que Deus é um Deus que se comunica. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, quando a Bíblia fala que o homem foi criado diferente dos animais, a Bíblia estava falando que Deus deu para o homem recursos que permitem que ele se relacione com Deus de uma forma mais profunda. Então essa imagem, uma imagem que tem a ver com comunicação, claro, uma comunicação moderna, é para que você possa assimilar isso na sua mente. Um dos propósitos básicos de Deus é estabelecer contato com a criação dele. Se você ler lá os primeiros livros da Bíblia, você vai ver que Deus estava falando todo dia com Adão e Eva. Você vai ver que Deus falou com Caim depois que ele matou Abel. Você vai ver que Deus falou com Noé. E ao longo da história bíblica, Deus sempre falava com pessoas. Deus sempre se comunicava de alguma forma. E por que eu digo isso? Se a gente quer saber mais sobre a Bíblia, a gente então está falando de comunicação. Porque a Bíblia é um livro, e um livro tem a ideia de comunicar alguma mensagem. Bem, quando eu falo desse assunto, eu sei, né, que por maioria a gente não está numa sociedade lá muito leitora, né? Talvez uma enquete aqui de quantos livros você lê por ano, ou quantos livros já leu na vida, talvez você falaria: ei, pastor, não enche nem a mão, uma mão não enche, né, com os livros que eu leio, ou que já li. Nós vivemos numa comunidade que não é muito adepta à leitura. Mas, irmãos, a gente precisa ter profundo amor pela Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de Deus e que comunica uma mensagem. E quando a gente pensa em Deus,
E quando a gente pensa no relacionamento de Deus com o homem, é um relacionamento de comunicação o tempo todo. E sabe o que é muito curioso? Deus no passado já se comunicava de várias formas. Uma das formas como Deus se comunicava com as pessoas era lançando sortes. Se você abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento, você vai se deparar algumas vezes com esse cenário. Quando, vocês se lembram, quando Josué levou o pessoal até a Terra Prometida, eles tiveram todo aquele território e chegou o momento então de dividir a terra. Aí a pergunta é: como que divide a terra? Os mais espertos, os que chegaram primeiro, eles falam: opa, eu quero a região do Jordão. E o outro fala: epa, eu quero a região montanhosa. Bem, ia ser uma guerra para cada um pegar a melhor parte. Não era isso que aconteceria? Mas Deus então disse: vocês vão lançar sortes. Eu não sei exatamente qual era o critério, mas é como isso, é como jogar a moeda, é como jogar a pedrinha e cair em cima do nome. Alguma forma desse tipo que era bastante aleatória. Deus usou isso com Josué. Vocês podem se lembrar no episódio em que Acã tinha roubado aqueles pertences que Deus disse para não roubar. Deus falou: um homem, dentre todo o povo, ele pegou algo que não deveria, e a pergunta é: quem? No meio de milhões de pessoas, como descobrir quem é a pessoa? Eles ali também lançaram sortes. E assim, eles identificaram aquela pessoa. Mas talvez você pergunte assim: pastor, então quer dizer que toda sorte que eles lançavam era certa? É claro que não. Adivinhos, pessoas místicas, pessoas que trabalhavam com feitiçaria, elas também usavam de lançamento de sortes. Mas Deus usou em poucas ocasiões isso para poder manifestar a sua vontade. Esse foi um dos métodos. Um segundo método muito interessante de Deus se comunicar é por meio dessa coisa que está no peito do sumo sacerdote. O nome disso é Urim e Tumim. Quando Deus ele deu a Moisés a lista de coisas que ele deveria fazer, Deus falou: Moisés, você vai fazer uma espécie de peitoral, ou uma espécie de colete. Nesse colete você vai colocar 12 pedras preciosas que representam as 12 tribos de Israel. E esse peitoral vai ser usado pelo sumo sacerdote. E vai ser que quando o povo precisar decidir alguma coisa e quiser saber o meu conselho, se eu não der o conselho diretamente por um profeta, Deus dava o conselho pelo brilho das pedras. Como é exatamente? Eu também não sei, não tenho um manual disso. Mas eu sei que era por brilho e por manifestação de luz nessas pedras. O sumo sacerdote usava e ele tinha esse Urim e Tumim no peito quase que o tempo todo. Interessante isso, não é? Duas formas de comunicação. A gente falou que Deus comunicou lançando sortes, Deus se comunicava pelo Urim e pelo Tumim, mas Deus também se comunicava por meio de sonhos. Esse é o episódio em que Faraó sonha com anos de abundância e anos de escassez. A Bíblia fala que Deus se comunicou também por meio de sonhos. Faraó teve sonhos, o copeiro teve sonho, o padeiro teve sonho. A Bíblia fala que, vamos dizer, Salomão teve sonho, Jacó teve sonho. Vários sonharam e Deus comunicou com eles por meio de sonhos em dadas ocasiões. Uma quarta comunicação, por meio de visões. Aí alguém diz: mas não é a mesma coisa não? Sonho e visão? Bem, existe um aspecto meio diferente. Quando a gente pensa em sonho, a gente está pensando mais em algo que se vê, algo mais visual. Mas quando a Bíblia fala de visão, é algo que tem mais a ver com ouvir. Por mais que pareça meio bizarro, né? Falar que visão tem a ver com ouvir, mas a ideia é essa. Às vezes as visões eram dadas durante o dia, não necessariamente durante o sono. Aconteceu com Pedro, vocês se lembram? Quando Deus aparece para ele logo depois que ele tinha comido e fala: olha, você precisa considerar santo o que Deus considera santo. Foi uma visão bem no meio do dia. E outros também tiveram experiências parecidas. Estou mostrando para vocês como que Deus se comunicou no passado. Por meio de sortes, por meio do Urim e do Tumim, por meio de visões, por meio de sonhos. Deus se comunicou muito fortemente por algo que nós chamamos de teofania. Teofania são manifestações de Deus
em alguma forma. E quase todas elas tinham a ver com o anjo do Senhor, simbolizado aqui nessa imagem, onde o anjo aparece para Agar, mãe de Ismael, no deserto. Muitas vezes na Bíblia, você vai ouvir no Antigo Testamento a seguinte expressão: e o anjo do Senhor foi até determinado lugar, e o anjo do Senhor falou isso com Abraão, falou com tal personagem, e Deus agiu e falou dessa forma. Muitos têm se perguntado se o anjo do Senhor é uma espécie de anjo, tipo Gabriel, tipo Miguel. Mas existe um consenso na teologia de dizer que o anjo do Senhor é uma manifestação do próprio Senhor. Então ele é diferente dos outros anjos. Sempre que ele aparece revestido de uma autoridade diferente. E ele comunica uma mensagem também muito intensa, muito especial. O caso de Moisés na sarça ardente é também uma teofania. Às vezes pelo anjo do Senhor, às vezes pelo fogo ou às vezes pelo vento. Essas eram manifestações do próprio Deus. Mas tem mais. Por meio de anjos. Deus se comunicou muitas vezes por anjos. O Gabriel comunica com Maria, um anjo procura o Daniel, outro anjo, Miguel, vai comunicar com Daniel também. Ao longo da história bíblica, anjos foram instrumentos. E por fim, a Bíblia fala que Deus se comunicou muito fortemente pelos profetas. Eu dei para vocês uma lista de métodos pelos quais Deus se comunica. E por que estou falando isso? Se a gente entende que Deus é um Deus que quer se comunicar com as pessoas, a gente observa que Deus usou muitos métodos de comunicação. Não é que Deus sempre se comunicava assim, por meio do sonho, não! Ou Deus se comunicava só aparecendo, mandando anjos. De maneira nenhuma. Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor fala: havendo Deus falado no passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, também ele se manifestava. O que aquele escritor está querendo dizer? O nosso Deus é um Deus de comunicação, que se comunica com frequência e que se comunica de formas variadas. Então, leva isso com você. Essas formas que eu apresentei: sortes, urim tumim, visões, sonhos, teofanias, anjos e profetas, foram maneiras muito claras e poderosas de Deus se comunicar. Mas tem um aspecto aqui que eu quero chamar a sua atenção. A gente sabe que a história humana é uma história que está em algum desenvolvimento. Vocês já se perguntaram como que Deus se comunicava com as pessoas antes do dilúvio, por exemplo? Alguma vez, quando você estava lendo a Bíblia, você pensou assim, mas e se alguém tivesse escrito um livro? Será que a enchente não fez o livro se perder? Já que a maioria das pessoas morreu, só se salvaram 8 pessoas, como que ficou a história da comunicação a partir daquele ponto? Já pensaram nisso? Irmãos, quando você lê a Bíblia, lê curioso, não precisa ficar com medo não, sabe? Às vezes a gente que é meio crente, a gente lê a Bíblia pensando assim, não, eu não posso fazer muita pergunta não, porque senão vai parecer que eu estou duvidando do que está escrito. Mas não é duvidar do que está escrito. É simplesmente tentar analisar o negócio sem medo. Porque a Bíblia ela não tem medo naquilo que ela explica e fala, sabe? Então, quando a gente observa a história bíblica, a gente entende que o dilúvio, ele marca um período muito importante da história humana. Antes do dilúvio, a gente já sabia que Deus se comunicava com os homens. A Bíblia fala que Deus se comunicou com Adão e Eva, com Caim, e a Bíblia dá uma impressão de que Deus se comunicava com Enoque, da mesma forma que Deus se comunicou com Noé de maneira direta. Mas logo que Noé constrói a arca e a terra toda ela perece por causa daquele castigo, a gente vê que a história humana ela tem uma espécie de recomeço. E a pergunta é, como fica esse recomeço? Bem, uma curiosidade que você pode ver isso até mesmo estudando na escola, né? A escrita, ela só teve uma origem bem definida a partir do ano 3000 a.C. O que estou querendo dizer com isso? Antes do dilúvio, basicamente, ou naqueles tempos bem anteriores, a escrita ainda não era uma prática definida. Quando a gente começa a estudar um pouquinho,
a gente vai observar que a escrita, ela foi desenvolvida pelos mesopotâmios. Eles começaram isso usando sinais que representavam um som ou uma ideia. E esses sinais eram gravados em argila. Eles faziam aquilo de maneira muito rudimentar. E eles deram o nome de escrita cuneiforme. Isso aconteceu por volta do ano 3000 aproximadamente antes de Cristo. E por que estou dando essa data e falando disso? A gente situa o dilúvio antes de 3000 anos, aproximadamente 3000 anos antes de Cristo. Então, quando eu olho para essa história, o que fica na minha cabeça? A raça humana, ela acaba passando por uma tragédia que faz com que a história seja reescrita. E no meio daquele período, talvez depois do dilúvio propriamente, os homens da Mesopotâmia, que é a região onde é o Iraque atualmente, onde era a Babilônia, onde era Nínive, perto de onde era a Síria, naquelas regiões eles começam então a desenvolver algo mais claro, algo mais sistemático, algo mais desenvolvido. Nada que se pareça com a nossa escrita hoje, mas já era um tipo de comunicação. Por que estou falando isso? Os primeiros métodos de comunicação, irmãos, não eram escritos. Os primeiros métodos de Deus se comunicar e das pessoas se comunicarem não era por meio de pessoas escrevendo pergaminhos, que talvez a gente lê a Bíblia e fala assim, alguém lá, talvez o Adão escreveu o relato, ou talvez o Noé escreveu o relato. Bem, não há vestígios disso. A verdade é que a escrita, ela começa a ser desenvolvida pela época do dilúvio aproximadamente. Fez sentido isso? Então, o que estou querendo dizer? As primeiras comunicações, especialmente as anteriores ao dilúvio, eram comunicações orais e as comunicações escritas começaram a vir depois. Mas uma coisa, irmãos, que é importante dizer é o seguinte: logo que Noé recomeça a história humana, a gente vê que Deus então começa um novo ciclo. Aquilo que antes era apenas falado, aquilo que era até então oral e era transmitido, Deus começa então a dizer, é hora de escrever aquilo que vocês estão ouvindo. E isso é uma coisa muito, muito importante. Pense comigo, quando a Bíblia diz que Deus estava comunicando mensagem com alguns daqueles homens, aquela cultura do Oriente tinha uma tradição muito forte de compartilhar conhecimento. Até hoje, se você vai naquelas regiões do mundo, você vai observar que eles têm mestres e que tradições familiares são passadas de uma geração para outra. É uma sociedade que tem esse hábito e esse costume. Então, histórias do passado foram transmitidas para as próximas gerações. Conhecimentos e ideias que foram transmitidos. Até que, tempos depois, Deus começa a dizer para os seus profetas, aquilo que eu estou dizendo, você vai começar a escrever. Vocês se lembram? Quando Moisés, por exemplo, subiu lá no Monte Sinai para receber a lei de Deus, Deus disse para ele assim, você vai escrever em tábua, ou na própria pedra, uma espécie talvez de escrito cuneiforme, como o dos mesopotâmios, basicamente, você vai escrever aquilo que eu estou te dizendo. A partir daquele momento, irmãos, a comunicação de Deus com os povos, ela se desenvolve muito mais. Porque imagine, por mais que uma tradição fosse preservada por as pessoas terem boa intenção, no decorrer do tempo, talvez a história pode ganhar uns acréscimos, né? Diz o ditado que quem conta um conto sempre aumenta um ponto, e talvez isso de fato acontecesse, né? Alguém fala assim, mas foi aquilo que aconteceu. Aí depois um dá uma exagerada na história, e o negócio então começa a ficar meio torto e deturpado. E Deus começa, através daquele homem Moisés, a trazer para a história humana uma comunicação a partir daquele ponto escrita. Moisés, então, é o homem que começa na história bíblica a trazer um relato de como Deus se comunica por meio de escrita. Fez sentido isso? Moisés é esse personagem. Ele começa, então, a transmitir para as pessoas, escrever aquilo que ele recebia de Deus face a face. A Bíblia diz
que Moisés tinha uma relação com Deus diferente dos outros. Moisés comunicava com Deus olhando assim, como que na face de Deus. A gente sabe que não era exatamente isso, né? Porque ele não via a glória de Deus, mas era uma comunicação direta, uma comunicação especial. E ele pega então tudo aquilo e começa a escrever e deixar armazenado dessa forma. Uma conclusão então que deixo para vocês. As formas por meio das quais Deus se comunicava, elas eram inicialmente orais, mas elas então logo deixam de ser apenas orais e se transformam em uma espécie de comunicação escrita, o que dá para nós bastante confiança na autoridade daquilo que nós recebemos. Já que a gente entendeu que Deus está comunicando com as pessoas, e que Deus é um Deus de comunicação, que Deus se comunicou de várias formas, enquanto a escrita não era desenvolvida, Deus se comunicou com as pessoas de maneira oral. Chegou por meio de Moisés o momento em que Deus fala, agora você vai escrever. E a partir dali então, a gente começa a ter na nossa Bíblia, no livro que a gente carrega, Moisés sendo o homem que começou o relato escrito. Mas a pergunta que muitos se fazem, né? Como que foi esse processo? É da cabeça do Moisés? Será que ele resolveu a fazer tipo assim, né? As histórias segundo Moisés, né? Moisés catou a história que o bisavô contou para o avô, que contou para o pai e que contou para ele, e ele então resolveu a contar aquela história. Se fosse assim, seria uma história toda modificada e atrapalhada. É por isso que a Bíblia se preocupa muito em nos ensinar sobre a inspiração. Porque a gente já entendeu que Deus se revela. Já entendemos que Deus se revela. Deus se revelou porque Deus quer ser conhecido. Mas a pergunta é, qual o método de Deus se revelar? Na teologia, inspiração é uma das coisas mais importantes para o nosso conhecimento. Quando a gente fala inspiração, a gente está falando que, literalmente, a palavra inspirar, ela dá a ideia de soprar. Ou seja, a palavra do Criador para a sua criação foi soprada por ele. Ô, gente, alguém lê para mim. Aqui, alguém consegue ler a partir daqui? A partir do mais. Isso. Mais profundamente, poderíamos observar que a palavra foi orientada, supervisionada e composta por Deus. E esse... aí vou te pôr... Esse Charles Ryrie, ele afirma o seguinte, Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que compusessem e registrassem sem erros sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritores originais. Vou trocar isso em miúdos com vocês. Inspiração é um tema importante. Aí alguém fala assim, mas pastor, inspirar não significa puxar o ar para dentro? Como que pode ser isso? Na ideia bíblica, inspirar tem mais a ver com expirar, é o contrário. Então, o que Deus estava fazendo era expirando as palavras, de maneira que aqueles autores pudessem recebê-la neles e assim escrever aquilo que Deus queria que os homens conhecessem. Quando eu sublinho ali as palavras orientada, supervisionada e composta, é para dizer, irmãos, que o processo da comunicação de Deus com o homem teve a total participação de Deus. Ou seja, Moisés escreveu, mas Deus estava ali orientando, supervisionando, e Deus estava compondo a mensagem, entregando ela para Moisés. Mas existe um ponto aqui que é importante. Deus fez tudo isso, mas ele utilizou as palavras e as capacidades dos escritores. Eu quero dizer, irmãos, uma coisa. Inspiração foi o modo pelo qual Deus se revelava. Cada vez que um profeta falava, ele não falava de si mesmo. Deus estava inspirando seus profetas. Cada vez que um anjo vinha comunicar uma mensagem, ele comunicava uma mensagem que Deus queria. Cada vez que Deus atuou de alguma forma, Deus fez aquilo de uma maneira planejada e ele estava tomando a dianteira daquilo. Mas aí mesmo quando
aqueles homens começam a escrever, Deus também estava participando daquele processo, dando a mensagem para aqueles homens que escreviam. Isso é muito importante, porque então eu não preciso ficar preocupado de aquilo ter sido fruto da cabeça de algum deles. Isso traz segurança. Bem, vou avançar aqui só umas partes, só para te mostrar alguma coisa que é importante. Não deixei lá. Vou ter que mencionar, não coloquei nos slides. Mas quero te mostrar o seguinte, só algumas coisas. Quando Deus usava alguém para comunicar aquela mensagem, por mais que Deus é quem estava dando ela, Deus estava usando a personalidade, a cultura, o vocabulário, as experiências do escritor. Inspiração, irmãos, não significa que era tipo assim, um robozinho ou uma coisa autômata, né? Que alguém vai lá e usa, tipo se eles fossem o teclado e Deus fosse o dedo só ali fazendo e eles não tivessem papel nenhum. Isso não é o conceito de inspiração. Inspiração tem a ver com alguém dar a mensagem, mas ela ser escrita e comunicada por meio dos recursos daquele que recebeu a mensagem. Então, Moisés escreveu com o vocabulário dele, baseado na personalidade dele e baseado na cultura dele. Tanto que quando você pega o texto bíblico e aqueles que se aprofundam mais no estudo bíblico, vão perceber que de escritor para escritor tem uma variedade muito curiosa. Uns escrevem com palavras difíceis, outros têm uma mensagem mais simples, outros têm uma gramática que é preciosa. Bem, na nossa tradução, a gente acaba até vendo que é tudo meio parecido, é tudo meio difícil em algumas traduções bíblicas, mas quando alguém lê o texto grego original, dá para ver que existe uma diferença muito grande de escritor para escritor. Paulo escreve fácil, João escreve fácil, Lucas escreve difícil. E aí você começa a ver de um para outro, baseado no grau de instrução. Então, pessoal, pense nisso. Deus então estava orientando a mensagem, orientando o conteúdo, mas ele estava usando os recursos daquelas pessoas. Fez sentido isso? Então pense, Deus deu o conteúdo, soprou o conteúdo, mas o escritor usou os recursos que ele tinha, o vocabulário que ele tinha. Provavelmente seria assim, eu usaria um vocabulário, o Luiz usaria outro, o senhor Wilson, que é um homem culto, que gosta de palavras difíceis, usaria outro vocabulário, e assim teria uma grande diversidade. O tipo de vocabulário é o mais importante? Não necessariamente. O importante é que Deus estava dando o conteúdo. E aí, um ponto importante, tá certo? Bem, esse conceito de inspiração, ele não foi inventado por alguém. Ele foi um conceito que a gente identifica. Quando a gente abre a nossa Bíblia e a gente vê lá 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vocês se lembram do que a Bíblia fala lá? Diz assim, que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para corrigir, exortar, repreender e educar no caminho da justiça. A Bíblia diz, ela mesma afirma de si mesma, que toda a escritura, e quando fala a escritura, é todo o texto do Antigo Testamento, que era a escritura que estava pronta. O Novo Testamento não estava pronto, era o Antigo. Os Salmos, os profetas, os livros históricos, a lei, quando ali Paulo diz que toda a escritura, ou seja, todo esse conteúdo que forma o Antigo Testamento, ele foi inspirado por Deus, ou seja, ele foi soprado. Então, com isso a gente pode entender que quando os apóstolos ou o próprio mestre autenticam as escrituras, eles estão falando na verdade do Antigo Testamento, aquilo que já estava escrito. Pessoal, quando vocês abrirem sua Bíblia e leem o termo escritura, está falando especificamente do Antigo Testamento, que era o conjunto de textos que eles tinham disponível em mãos. O Novo Testamento, ele usa essa expressão escritura ou escrituras 51 vezes, sempre falando da totalidade do Antigo Testamento ou em algumas partes especificamente. Ou seja,
Quando Paulo diz a Escritura, ela é inspirada, ele está trazendo uma menção do texto do Antigo Testamento. Naquele caso, falando do texto todo. Mais uma observação. Eu já até mencionei isso, né? Que na nossa língua, a palavra inspirar tem a ver com colocar para dentro. Mas a palavra original, essa theopneustos, ela dá a ideia de algo para fora. Algo que é dado, então. Algo que é soprado, algo que é oferecido. Eu quero dizer isso para que reforce a ideia. E a forma verbal usada por Paulo em 2 Timóteo 3,16 é interessante porque é uma coisa meio passiva, quando ele fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está usando uma ideia de que Deus é o agente da história. O processo de escrita, o processo de o texto ter sido formado, ele foi totalmente passivo da ação de Deus. Ou seja, aquilo que está escrito e que é tido como sagrado é resultado de uma ação direta de Deus. Ou seja, quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está falando do Antigo Testamento. E ele está falando que Deus, então, é o agente de tudo aquilo. Esse é um texto. Mas a gente tem um segundo texto. Vocês se lembram também o que está escrito lá em 2 Timóteo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21? Valeu, Luiz. Valeu. Aquela passagem, se você tem sua Bíblia, né, pode abrir lá, ou se não, vou ler o texto. A palavra diz assim: temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e todos fazem bem em atender essa palavra, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia fique claro e a estrela da manhã nasça no coração de cada um, sabendo antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura é fruto de uma elucidação particular. Olha esse texto como ele é interessante. O texto diz que os profetas foram homens cuja mensagem não teve origem nos impulsos deles. Eles não foram as pessoas que pensaram assim, opa, eu estou à toa hoje. Imagine só, né? O cara está lá meio desanimei sozinho, meio à toa. Paulo fala, hoje eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro que estou bem à toa. Ou Moisés fala, estou doido para escrever um livro. E eles então começam a escrever. Não era assim. A Bíblia fala que não foi o impulso deles. O texto aqui diz, nada, nenhuma parte, nenhum texto que foi comunicado, nada veio como fruto do impulso e da intenção de quem escreveu. O texto vai dizer que foi Deus quem moveu aqueles homens. Foi Deus quem moveu. Aí você fala assim, poxa pastor, mas como que é esse negócio de moveu? Será que sensibilizou? Será que é assim? Será que Deus deu um empurrãozinho? A palavra mover, eu até coloquei aquilo ali como exemplo, é uma palavra que foi usada lá em Atos 27, no episódio em que o navio que Paulo estava, ele naufragou. A Bíblia fala que o navio ele estava sendo jogado de um lado para outro. E os marinheiros nem tinham recurso, eles não tinham alternativa. Era jogado, o vento jogava de um lado para outro. Eles estavam sendo empurrados e movidos de um lado para outro, sem ter recursos e sem saber o que fazer. Essa é a palavra que Deus usa aqui. Deus então fez isso. Deus moveu, agiu com intensidade, agiu de forma intencional, não teve nada a ver com eles. Foi um processo totalmente de Deus. Pedro então diz, assim como Paulo, que aquilo que está escrito é fruto da ação de Deus. Mas outro texto importante, o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Esse texto, ele comunica a seguinte mensagem. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 13, ele diz assim, também falamos isso, sabendo que nenhuma palavra
têm sido ensinadas pela sabedoria humana, mas elas são ensinadas pelo Espírito, de maneira que as coisas espirituais conferem e concordam com as coisas espirituais. As palavras que os profetas falaram, assim como os ministros de Deus, elas foram guiadas pelo Espírito Santo, elas não são fruto de sabedoria humana. Inspiração, irmãos, é uma coisa muito importante da gente lembrar. Deus sopra a palavra. Deus usa o recurso da pessoa que está recebendo aquela habilidade. Aquela pessoa usa o recurso que tem de vocabulário, de cultura, de época, de contexto, mas Deus então é quem toma a iniciativa. Com isso, eu acho que a gente pode ter muita segurança quando a gente pega o nosso texto bíblico e Deus afirma que nada do que está escrito aqui foi porque alguém resolveu fazer uma coisa e escrever. Foi algo que partia sempre de Deus. Era Deus movendo, era Deus impulsionando, era Deus fazendo aquele trabalho. E eu chamo a sua atenção ali com uma coisa que é para pensar. De maneira geral, os profetas e os homens que Deus usava, eles nunca se consideravam aptos para aquele trabalho. Eles nunca, na verdade, por si mesmos, queriam fazer aquela tarefa. Já parou para perceber na Bíblia, quando Deus chama alguém? Eles falam assim, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade. Quando Deus chama Moisés, Moisés argumenta com Deus de todo jeito, falando, Deus, eu não posso porque eu não tenho recurso. Quando Deus vai lá e chama, sei lá, Isaías, quando Deus chama Jeremias, ou quando Deus chama Amós, ou quando Deus chama outros profetas, todos eles se reconhecem como incapazes e limitados. O Elias estava se sentindo fragilizado e incapaz. Outros profetas também com medo, quando passavam por algum tipo de adversidade. Os profetas, irmãos, que escreveram esse relato bíblico que a gente tem, e que foram os instrumentos de Deus, eles não eram homens arrogantes, que pensavam assim, não, eu sei tudo, eu que faço, eu que escrevo, eu que tomo a iniciativa. Não, muito pelo contrário. O que eles fizeram só foi possível porque Deus moveu. Deus moveu aquele covarde daquele Moisés. E ele fez aquele trabalho todo que fez. Escreveu tudo que escreveu, porque Deus estava movendo. Deus usou também Paulo, um perseguidor, para fazer o trabalho que fez, para escrever o que escreveu. E Deus então estava usando homens muito diferentes, mas todos tinham uma coisa parecida. Nenhum era arrogante no sentido de dizer, eu faço, eu é que estou fazendo isso, eu tenho capacidade. Todos eles se reconheciam como homens limitados. Isso traz para a gente ainda mais certeza de que esses homens precisaram de algo mais além deles. E a Bíblia então diz que esse algo a mais era a ação de Deus e a inspiração de Deus. Fez sentido isso? A gente pode fazer mais uma pausa para trocar mais umas ideias. Vai ser interessante para vocês, tá certo? Quero mostrar uma compreensão teológica da inspiração. 3 coisas. Uma delas, grava isso, causalidade divina. Você fala, não, a palavra é feia, né? Bem, causalidade divina. Isso significa que Deus é a fonte primordial da inspiração das Escrituras. Ele é quem estimulou o homem para esse processo. Ou seja, a causa está em Deus. Ele é que deu ocasião para o evento. Eu já falei isso, mas eu quero te dar 3 sentenças para ficar memorizado com vocês. Essa causalidade divina é importante. Partiu de Deus, Ele é a causa, Ele é o agente, Ele é a fonte primordial dessa revelação, especialmente do texto bíblico que a gente está falando. Não foi iniciativa do Moisés, não foi iniciativa do Paulo, tudo partiu de Deus. Ele é a causa. Segundo termo importante, mediação profética. Mediação profética. Já falei disso também. Os homens foram usados por Deus, mas eles tinham personalidade, cultura, vocabulário, viviam em determinadas regiões, e então
Deus usou os recursos deles. Ou seja, eles foram um meio. Deus foi a causa, ele gerou a ocasião, ele foi a fonte. Mas esses profetas foram então o meio usado por Deus. Então eles não foram apenas robôs ou teclados, ou apenas um meio sem nenhuma ação. Não, eles tiveram um papel. E é daí que eu digo, diferença de linguagem, diferença de gramática, alguns escrevem mais fácil, outros mais difíceis, uns usam mais exemplos que outros, alguns colocam em uns termos que você fala, opa, mas foi Deus dando a mensagem e permitindo que eles usassem os recursos. O terceiro elemento importante, a autoridade escrita. Eu falei de 3, causalidade divina, autoridade, mediação profética e autoridade escrita. Quando falo de autoridade escrita, eu estou falando que todo material entregue por Deus ao homem é a palavra final no que se refere a doutrinas e também ética. Isso se deve ao fato de que o próprio Criador entregou a palavra. Aí, uma frase importante para vocês agora, uma ideia que é necessária. Os escritos têm autoridade e não necessariamente os escritores. Quando a gente pensa na autoridade escrita, a gente está falando que a autoridade está naquilo que foi escrito, naquilo que foi dado por Deus e não necessariamente no escritor. Fez sentido isso? Vamos pensar um pouquinho nessa frase que acabei de falar. Quando a gente olha, irmãos, para aquilo que Deus deu através dos seus servos, a gente está vendo que esse conceito de causalidade divina, Deus é a fonte. A gente está falando de mediação profética. Deus usou homens para falar. Mas a autoridade está naquele conteúdo, a autoridade está naquele escrito e não necessariamente no escritor. Ou seja, Deus então estava dando um texto digno de crédito. E talvez aquele homem que foi aquele canal, em um dado momento da vida, ele pode ter pisado na bola. Aí você fala assim, mas peraí, eu estou lendo os provérbios de Salomão. E Salomão é um homem digno de crédito, em algum momento você fala, epa, não, eu não escutaria Salomão, não, hein? Como que eu vou escutar um homem que tinha 1000 mulheres e que fez o que Deus não disse? Como que eu vou escutar ele? Ou você fala, como que eu vou escutar, sei lá, né? Davi, por exemplo, um homem adúltero que matou um monte de gente. Então, isso, tá vendo? Olha como que você vê que a autoridade, ela está naquela mensagem. É por isso, então, que o terceiro conceito é muito importante, a autoridade escrita. Sendo assim, irmãos, a gente reconhece na teologia que o texto bíblico, ele é infalível, inerrante e totalmente inspirado. Esse é o conceito de inspiração. E quando a gente está falando de inspiração, a gente está falando de algo que é muito importante ser solidificado hoje. Com o avanço do liberalismo ou dessas ideias que existem no nosso mundo hoje, tem muita gente querendo questionar a autoridade bíblica. Eu já falei isso. Aqueles que dizem que papel aceita tudo, ou aqueles que dizem que a Bíblia contém erros, ou aqueles que falam assim, opa, a Bíblia contém erro histórico. Ela contém erro geográfico, geológico, científico, ela tem uma série de pessoas tentando dizer isso. Aí você assiste televisão, vai num site da internet, ou compra uma revista, especialmente algumas aí típicas, tipo Super Interessante ou outras assim, vão dizer, né, que tudo que se acredita é errado, que a Bíblia, ela é toda errada. E aí, a gente ouve isso e fala assim, estou lascado agora, a Bíblia é toda errada mesmo. O cientista falou, e no geral é sempre assim, né? Aparece lá na capa do jornal, cientistas provam, né? Ou arqueólogos, recentemente, há umas 3 semanas atrás, teve isso. Arqueólogos fazem achado que desmitifica tudo que está escrito na Bíblia, que coloca a Bíblia em apuros. Aí a gente lê aquilo e logo dá um frio na barriga, né? Fala, complicou. Mas, alguém lê, por favor. Alguém pode ler. Não se esqueça, a Bíblia não assume a prerrogativa de ser um livro científico, ou mesmo estudo histórico,
Parece uma coisa óbvia, mas é necessário lembrar isso. Pessoal, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não é um livro para falar de geologia, não é um livro para falar de geografia, nem é um livro para falar de história. Então, se alguém supôs que a Bíblia é esse livro, que você vai abrir sua Bíblia e falar assim, não, eu vou estudar ciência agora. Ou agora eu vou estudar geografia. A Bíblia, ela não é esse livro. A Bíblia é um livro que narra a história do Criador com a sua criação, onde Deus está governando tudo, onde tudo está debaixo da regência dele. E, enquanto a Bíblia conta a história do Criador e da sua criação, ela menciona fatos históricos, geográficos, geológicos, astronômicos e assim por diante. A Bíblia narra isso, mas ela em nenhum momento assume a prerrogativa de ser um livro desse tipo. E quando a Bíblia menciona esses fatos, quando ela fala de história, ela fala com credibilidade. Quando ela fala de posição geográfica ou geológica, a Bíblia também fala isso com credibilidade. E não se espante de ouvir que a arqueologia tem comprovado, pesquisas históricas têm comprovado, pesquisas geográficas têm comprovado. Quanto mais se estuda, mais se vê que aquilo que a Bíblia falava tinha razão. Mesmo que ela não assuma esse papel. E aí vem um ponto que eu gostaria de concluir, esse nosso primeiro dia de ideias, te mostrando que a nossa crença na Bíblia, naquilo que Deus nos deu, na revelação inspirada, que a gente não está acreditando numa bobagem. Se a gente fosse pensar, como muitos têm perguntado, por que os cristãos acreditam na Bíblia? É a pergunta que muitos fazem, por que acreditar nela? Pessoal, um primeiro fato óbvio, a gente acredita na Bíblia porque o próprio Cristo acreditava. Ele acreditava. Alguns textos aqui, a gente não precisa ler os textos, mas quando a gente olha o que a Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 4, é o episódio da tentação de Jesus. Quando Jesus estava sendo tentado, o que ele disse? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele menciona passagens da Bíblia, das Escrituras. Ele menciona textos da lei. Quando você chega lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala, vocês não pensem que eu vim para anular a lei e os profetas. Resumindo, o Antigo Testamento, ele fala, eu não vim anular, eu vim cumprir. Ou seja, se Cristo veio para cumprir e não veio para anular, significa então que ele diz, aquilo é digno de crédito. Lucas capítulo 4 é um episódio em que Jesus está na região onde ele mora e ele vai a uma sinagoga, a um lugar de estudo bíblico, ele chega até lá, ele pede o livro de Isaías, ele abre o texto e ele lê. Ou seja, Jesus tinha familiaridade com o texto. E leve em consideração, pessoal, que não era como hoje, um texto com capítulos e versículos e páginas, não. Era um negócio que exigia um envolvimento, uma técnica profunda. Prova que Jesus estava bem acostumado com aquilo. Passagem de Lucas capítulo 16, Jesus menciona, no episódio do rico e Lázaro, ele menciona os profetas. No capítulo 24 também fala que Jesus expôs as Escrituras, começando com Moisés, na lei e os profetas, para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Jesus Cristo, ele tinha confiança na autoridade da Escritura. E quando eu penso, por que eu acredito nela? A primeira razão é porque o próprio Cristo também acreditava. Uma segunda razão, acreditamos porque a gente pode acreditar também porque os apóstolos acreditavam. Pensem comigo. O nosso mestre dava crédito para as Escrituras. Esse é um ponto, se ele é digno de crédito, então aquilo que ele dá crédito, eu também dou crédito. Não é isso aí? É o Filho de Deus. É o cara que curou todo mundo, é o cara que fez uma revolução na história, como o André estava lembrando. Dividiu a história. Ele fala, eu não vim anular aqueles escritos. Ele fala, eu vim cumprir. E nos diálogos de Jesus com seus discípulos, ele mesmo começa a citar. Pessoal, imagina isso. Você está lá trocando ideias com Jesus e ele cita Davi, ele cita Moisés, ele cita Isaías,
Ele cita, sei lá, a lei de Moisés. Ele fala, olha, vocês lembram que alguém disse para você não adultere? Ele fala, olha, eu vou te ensinar mais sobre o adultério. Ou seja, ele manuseava e ele sabia do que estava escrito. Ou seja, ele disse, é digno de crédito. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. O episódio de Atos 2, naquele dia do Pentecostes, quando Pedro começa a fazer aquele discurso, o que ele diz? O evento que vocês estão presenciando, ele já tinha sido anunciado pelo profeta Joel. Olha isso. Pedro estava citando Joel. E às vezes a gente hoje nem sabe onde Joel está na Bíblia. E Pedro estava citando Joel. Você vê que ele conhecia bem o negócio. Ele menciona esse profeta. Lá no capítulo 3 também. Ele menciona como que escritos bíblicos encontraram cumprimento na pessoa de Jesus. E o escritor do livro de Hebreus, ele disse, Deus falou muitas vezes no passado aos nossos antepassados por meio dos profetas. Cristo aprovava as Escrituras. Os apóstolos aprovavam as Escrituras. Uma terceira característica, vocês estão copiando alguns textos. Uma terceira que a gente poderia mencionar é que os milagres de Cristo também comprovam o que as Escrituras dizem. Nós acreditamos porque Cristo aprova, porque os apóstolos aprovam, mas também a confirmação através dos milagres. Pensem nisso. Os sinais maravilhosos e sobrenaturais permitidos pelo Senhor, eles confirmam que aqueles profetas, aqueles servos, apóstolos, homens de Deus, eles não estavam agindo pelas próprias capacidades. Como diz o Evangelho de Marcos, os sinais acompanharam a palavra que era pregada. Ou seja, quando aqueles sinais aconteciam, era uma forma de dizer, essa palavra é digna de crédito. Então, quando Paulo, por exemplo, chegava numa cidade e anunciava uma mensagem que Deus deu, sinais aconteciam. E era uma maneira de dizer, tá vendo? Isso que está acontecendo aqui, que é inconcebível, é porque o Deus que me mandou falar operou. Então, aqueles sinais também davam um sinal mais forte de que aquela palavra era digna de crédito. Interessante isso também, não é, irmãos? Imaginem, se chega lá alguém só falando uma coisa, e alguém fala, poxa, mas falar todo mundo fala, né? Vim falar para mim que esse tal Jesus que eu já ouvi falar, ele é o Salvador do mundo, isso qualquer um fala. Mas aí, quando eles chegam e dizem assim, olha, na autoridade desse Jesus, aquele homem aleijado lá vai andar. Aí o aleijado andava, a pessoa falava, opa, esse negócio aí tem que acreditar. E o Evangelho alcançou regiões, também pela autenticação dos milagres. Posso mudar? Confirmação das profecias. Se os milagres comprovavam, as profecias também comprovam. Pessoal, é muito importante isso. Pense em todas as profecias que a Bíblia deu e que já se cumpriram. Pense nas profecias bíblicas que Deus deu e que estão se cumprindo nos dias de hoje. Profecias que estão se cumprindo lá em Israel, profecias que se cumprem no clima e profecias que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir. Eu dei aqui alguns exemplos. A Bíblia, ela menciona algumas profecias que se cumpriram tempos depois. Micaías, ele profetiza como seria a morte de Acabe. Aconteceu daquele jeito. Isaías faz uma profecia muito antes, falando que Deus levantaria um homem chamado Ciro, ele libertaria o povo, reconstruiria Jerusalém, e de fato aconteceu, tudo antecipadamente. As profecias bíblicas, elas também são uma fonte que enfatizam a credibilidade daquilo que Deus tem falado. É o quarto item. Posso mudar? Só depois também assim, né? Vocês ainda vão ter acesso a essas coisas, tá bom? Mas tem um quinto. Tá bom. O quinto elemento é o poder transformador que a própria Bíblia e que a própria Escritura tem. Se a gente já pensou até agora
na aprovação de Cristo, dos apóstolos, nos sinais e nas profecias, esse quinto elemento ele é muito importante também. Onde a Escritura é lida, onde ela é aceita, ela impacta o leitor, ela impacta o ouvinte e ela produz mudança de vida. Pessoal, essa é a Escritura. Hebreus capítulo 4 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela corta mais que uma espada que tem 2 cortes. Ela penetra no íntimo, ela revela quem é o homem, ela alcança o coração, ela confronta e ela promove mudança. Esse texto é digno de crédito por várias razões. E o poder transformador é também uma das razões. É o que aconteceu contigo e comigo. E o que tem acontecido até hoje. A gente está lá na nossa casa, a gente abre a Bíblia e a gente lê um texto e parece que a gente tomou um soco no estômago. Fala, nossa, como que eu estou... Você fala, misericórdia. E agora, né? Deus é assim, Ele vai e a palavra dele fala. Você pensa, poxa, não é a palavrinha de alguém que simplesmente faz escorrer uma lágrima, né? Quando a gente está lendo um livro, sei lá, né? Você está lendo Vidas Secas e a cachorrinha baleia, personagem tão importante da história, morre, você chora, fica triste, fica deprimido, né? Se você já leu esse livro, é um episódio triste mesmo, aí você fica todo chateado. Mas aí depois, passa. Você esquece da baleia, esquece da morte dela, esquece daquilo, esquece do livro que leu, né? Que te deixou comovido, mas o texto bíblico não. Ele não produz só lágrima, ele produz mudança, né? Produz mudança na vida das pessoas. O que acaba levando a um 6º ponto. O testemunho da história também dá crédito para o texto bíblico, para as Escrituras. É interessante que há séculos a Escritura Sagrada, ela está modificando pessoas e culturas. Ela produz frutos, ela impacta, ela transforma de maneira muito profunda pessoas e lugares. Muitas pessoas até não têm acreditado na Bíblia. Alguns povos até têm duvidado do poder dela. Mas quando a Escritura ela é lida e obedecida, ela modifica lugares, modifica pessoas. E ao longo da história, até historiadores que não são cristãos tiveram que admitir o impacto que aquilo causa. Se uma hora você tiver, né, curiosidade de ver, pesquisa o impacto da pregação de Calvino em Genebra, na Suíça, para você ver. Você vai ver como que aquelas... Bem, teve alguns excessos, eu não vou admitir, né? Mas causou um impacto muito positivo. Quando a gente pensa em países que guardaram a Escritura Sagrada, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Suíça, países que cresceram com o texto bíblico na formação, são países que tiveram um progresso muito diferente dos outros. Culturas que foram transformadas, até mesmo pelo conhecimento e pela obediência à Bíblia Sagrada. Esse é o 6º elemento. Mas tem o 7º. É a fé, né? Esse é importante. Hoje, na época em que a gente está sempre procurando a razão, é importante lembrar, irmãos, que a fé é o elemento que Deus busca. Deus, Ele certamente convence os homens de muitas formas, mas a Bíblia fala que a fé é o elemento mais precioso e ele é totalmente necessário na relação do homem com Deus, mas também na relação do homem com a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Sem fé, irmãos, o homem nunca vai dar crédito para as Escrituras. Esses 2 textos que eu coloquei ali mencionando falam isso. 1 Coríntios 2, 13 e 14 fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus e as coisas do Espírito, porque elas só podem ser aceitas espiritualmente. Só o Espírito Santo pode alcançar a pessoa para que ela possa discernir aquilo. Não é com inteligência, não é com intelecto, não é com pós-doutorado, não é nada disso. É por isso que quando Paulo chega nas regiões de Atenas e da Grécia, ele fala aqui, a sabedoria desse povo aí não adianta nada. Não adianta. Na sabedoria dos homens, eles não entenderam Deus. E é interessante que por mais inteligente que muitas pessoas já foram,
elas não foram capazes de entender Deus, porque faltou o elemento da fé. E pessoal, a fé é um elemento indispensável para que a gente também dê crédito ao que está escrito. E sabe o que é uma coisa preciosa? É que quando Deus ele chega até a gente, pela bondade, pelo amor, pela graça dele, parece assim que Deus se revela de uma maneira tão preciosa que a gente acredita, sabe? Não é como se eu um dia resolvi ter fé, não. Não é como se fosse algo que partiu de mim. É algo que parte de Deus. Quando o amor de Deus, quando a graça de Deus, quando o conhecimento de Deus chega até a gente, é como se ele chegasse de uma maneira tão intensa que aqui dentro a gente vê fé, confiança, certeza surgindo. É como se a gente pudesse dizer que até a fé, ela só é possível porque Deus estimula ela em nós. A gente tem uma tendência de acreditar, irmãos, né? A gente acredita, né? A gente acredita em alguém que fala que se eu der o meu dinheiro para ele, ele vai triplicar ele numa semana. A gente acredita, né? Às vezes que está comprando um cavalo que é bom, o cavalo é cego. Você acredita que está comprando o carro dos sonhos, é um baita de um fumo mesmo. Você fala, e aí? A gente tem uma natureza de acreditar. Mas fé é mais do que isso, né? É um negócio que vai mais além. Porque fé envolve não apenas dar crédito, mas ela envolve entrega, né? É um negócio que você fala, não, entrego minha vida a isso. É por isso que a gente vê cristãos morrendo, a gente vê cristãos saindo de casa, indo para outras partes do mundo para fazer o serviço de Deus. O que move aquilo é fé. É algo em que ele acredita, mas é algo a que ele se entregou também. Isso é fé. E hoje, quando as pessoas me perguntam por que a gente poderia crer na Bíblia, por que a gente poderia crer na revelação que foi escrita por meio da inspiração, a gente poderia dizer que Cristo dava crédito, os apóstolos davam crédito, os milagres testificam, o cumprimento das profecias, o poder transformador, o impacto na história e fé. Tudo isso testifica de que a Bíblia, de que a Escritura é digna de crédito. Bem, até aqui nessa aula, a gente entendeu que Deus é um Deus que se revela. Isso ficou claro para todo mundo, né? Deus se comunica, irmãos. Já se comunicou lançando sortes, perurim, tumim, por teofania, por anjo, por visão, por sonho, por profeta. Deus se revelou de muitas formas. Mas a grande pergunta é, será que é o homem o agente disso? Será que é alguém que escolheu, né? Não foi, vocês sabem disso. Não foi Moisés que resolveu um dia subir no monte e pegar uma tábua, um pedaço de pedra e começar a escrever. Não, Deus falou, Moisés, você vai, eu vou te dar, você vai escrever e vai falar. Tudo partiu de Deus. Ou seja, causalidade divina. Deus é a fonte, Deus é o agente, Deus criou a ocasião e Deus tornou aquilo possível. Mas existe a mediação profética. Deus estava usando aqueles homens, Deus estava usando a personalidade, o recurso, o vocabulário, a gramática, a época, para que eles fossem instrumentos que falariam o que Deus quer com a cultura que eles têm. Mas a autoridade está naquilo que Deus deu. Então, talvez o Moisés, em algum momento, ele deixou de ser digno de crédito. Assim como Salomão, assim como Paulo, João ou Pedro, mas aquilo que Deus entregou é digno de crédito. E pessoal, inspiração foi o modo pelo qual Deus fez todo esse processo. Deus estava soprando, Deus estava entregando aquele conhecimento. E é por isso que a gente acredita, como diz o texto de Timóteo, toda a Escritura é soprada por Deus. É por isso que o texto de Coríntios diz que não foi a sabedoria humana que produziu. É como diz Pedro, nenhuma profecia veio da capacidade ou da ideia dos homens. Tudo foi entregue e dado por Deus. Esse é o tema introdutório. Nessa primeira aula, a gente entendeu que Deus se revela e o modo como Deus se revela e por que a gente pode dar crédito à revelação que Deus deu através de inspiração.